a tia Leila Pereira quer e promete vir com tudo para tirar Gabigol do Flamengo, segundo o jornalista. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Se falando sobre Gabigol, o vice-presidente de futebol Marcos Braz ontem concedeu uma entrevista no Mundo GB, né, o canal Mundo GB no podcast, e ele falou sobre a situação de Gabigol, inclusive afirmando que Gabigol tem contrato com o Flamengo, o contrato está ativo. É um jogador importantíssimo e continua sendo um jogador importante para o mais querido do Brasil. Situação envolvendo o Neymar. O vice-presidente de futebol Marcos Braz também foi perguntado se existe alguma possibilidade de o Neymar defender as cores do Flamengo, vestir as cores do Mengão queridão. Você vai ficar ligado aqui o que o Marcos Braz falou, vou trazer todos os detalhes para você. Temos informações importantes envolvendo o estádio próprio do mais querido do Brasil. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou sim o aval dado ao presidente Rodolfo Landim, e existem alguns detalhes que precisam serem resolvidos. Você vai ficar por dentro de tudo. Flamengo e São Paulo temos duas excelentes notícias para o jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira. Eu vou deixar você sempre atualizado com tudo a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Hoje já começo falando sobre o duelo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira pela segunda rodada do Brasileirão, hein? É um jogo importante, é um jogo que o Flamengo conseguindo essa vitória, o Flamengo vai para a segunda vitória consecutiva. O jogo acontece no Maracanã. São Paulo aí já tem alguns desfalques, entre eles, né, o Rames Rodrigues não está à disposição do técnico Carpini. Inclusive, nessa situação também nos bastidores de São Paulo é uma situação meio delicada. Flamengo, temos ótimas notícias do lado do Flamengo, situação envolvendo o Wesley. O Wesley, que recuperado de lesão muscular na coxa, voltou a treinar com o elenco nesta segunda-feira e participou da atividade de maneira integral. Chance de ser relacionado para o Flamengo e São Paulo nesta quarta-feira, segundo as informações trazidas pelo jornalista Benê Casagrande. Trouxe aí as informações de Wesley. Já a situação envolvendo Varela, olha só, em que excelente notícia, né? Varela, que ficou de fora do jogo contra o Atlético Goianiense, está de volta. O Flamengo aí tendo dois laterais direito. Para quem não tinha nenhum no último jogo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo pode ter os dois de volta, o Wesley e Varela, que foi uma das novidades no treino dessa última segunda-feira. Foi o lateral direito Varela, que ficou ausente diante do Atlético Goianiense, porém estará presente diante do São Paulo. Tá aí, né? Duas boas notícias, o Wesley e Varela. Lembrando que, por outro lado, o Flamengo não vai poder contar com o Matias Vinha, né? Que posso falar assim, por conta de Ayrton Lucas foi para a lateral direita no jogo contra o Atlético Goianiense. Matias Vinha segurou as pontas na lateral esquerda. Com isso, após a lesão, o choque de cabeça, já tem melhoras, apresenta melhoras, tá? Não preocupa, não tem lesão e está sob observação do departamento médico do Flamengo. Matias Vinha, nosso lateral esquerdo, Matias Vinha. Então tá aí, Flamengo ganhando esses dois jogadores para a lateral direita, é muito importante. Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira às 9h30 da noite, horário de Brasília, no Maracanã, beleza? Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre o estádio próprio do Flamengo, porque eu acho que o negócio caminha para isso, né? A gente tem um final feliz em relação à construção do estádio próprio do Flamengo. O jornalista Rodrigo Matos, lá no UOL Esporte, ele trouxe o seguinte: Landim apresentou ao prefeito Eduardo Paes um plano de potencial construtivo da Gávea para a construção do estádio do clube. A avaliação do clube é a Gávea poder gerar de 410 a 510 milhões de reais em potencial. Já o prefeito Eduardo Paes, em uma entrevista à Rádio Tupi, ele falou o seguinte, olha só: é um terreno antigo do gasômetro, propriedade de Caixa. O Flamengo vai ter que comprar aquele terreno. Estive com o presidente Rodolfo Landim essa semana. Estamos modelando uma operação financeira que leva em consideração alguns ativos do Flamengo para que a gente possa sair
com uma solução para o Flamengo e para a cidade. Garantiu aí o prefeito Eduardo Paes, né, garantindo o acordo fechado com o Flamengo, mas ainda tem alguns detalhes que precisam ser resolvidos. E com isso, o próximo passo do Flamengo realmente é esta modelagem, né, financeira de compra do terreno. Já está encaminhado aí uma reunião com a Caixa Econômica Federal, essa informação que apuramos, e vamos torcer para que dê tudo certo sim para o nosso Mengão queridão. O Flamengo construindo o seu estádio próprio, o estádio da nação, a Casa Rubro-Negra. Então aí vamos ficar ligados nessa situação para deixar vocês sempre muito bem atualizados aqui. Mas o prefeito Eduardo Paes já deixando claro sim esse processo para o Flamengo adquirir o terreno do gasômetro. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre o mercado da bola. O Palmeiras, né, está aí se reforçando. Já começou a se reforçar antes mesmo da janela de transferência do meio do ano se abrir. O Palmeiras ontem anunciou a contratação de Felipe Anderson, mas não é sobre Felipe Anderson que eu venho falar aqui com vocês, tá? Até porque não interessa ao Flamengo. Vejo muitos torcedores do Flamengo, jornalistas, setoristas que cobrem o dia a dia do Flamengo, estão aí desesperados com essa contratação. Não é isso tudo não, gente, calma. Vamos falar sobre Gabigol, que é um interesse do Palmeiras, porque depois da contratação do Felipe Anderson, o Palmeiras promete vir com tudo para tirar Gabigol do Flamengo. Ontem, uma entrevista ao podcast Mundo GV, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ele falou sobre a situação do Gabigol. E ele falou, atualizou na verdade a situação do contrato de Gabigol, né? E ele falou o seguinte: o contrato dele continua válido. É um jogador importantíssimo. É um jogador importante na história do Flamengo. No momento do Flamengo, é um ativo do Flamengo. Confirmando, garantindo e cravando Marcos Braz. E não tem intenção de negociar o Gabigol. É um ativo do clube. Um ativo do clube. Por que eu estou falando isso? Porque o Caio Ribeiro, no Sport TV, ele trouxe com exclusividade de que Gabigol é um sonho de Leila Pereira. Ou melhor, o sonho do Palmeiras é Gabigol para substituir o menino Endrick, que deixa o Palmeiras nos próximos meses. E o jornalista Caio Ribeiro, ele falou o seguinte: o sonho do Palmeiras para substituir a saída do Endrick é o Gabigol. O Palmeiras tem interesse no Gabigol e gostaria de contar com um atacante. Aí você tem que esperar ver a punição. Se ele é absolvido, tem que entrar numa questão financeira para ver se consegue tirar ele do Flamengo. Não vão falar isso publicamente por uma questão de não inflacionar o mercado. Não pediram mais do que devem e não entrarem em uma disputa que já existe com o Flamengo, porque são dois dos protagonistas do futebol brasileiro dos últimos anos. Mas essa seria a reposição e o desejo da diretoria do Palmeiras. O desejo da diretoria do Palmeiras, o sonho da diretoria do Palmeiras é ter o nosso centroavante Gabriel Barbosa. Cara, não vai ser fácil. Eu vou falar para vocês, Gabigol vai renovar com o Flamengo, tá? Já tem tudo elaborado. Gabigol está muito bem com a diretoria do Flamengo e não vai para o Palmeiras. Eu acredito que não. Não é informação, mas sim, né, é minha opinião. Eu acredito que o Gabigol não vá para o Palmeiras. E aí, nação, o que vocês acham sobre essa situação do Gabigol com essa possível ida para o Palmeiras, esse desejo do Palmeiras em poder ter Gabigol? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você liberaria o Gabigol para reforçar o Palmeiras? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre Neymar. Nos últimos dias, né, sabemos que não é uma coisa tão fácil de o Neymar vir para o Flamengo. E vou ser sincero com vocês, tá? Mas existe uma possibilidade? É difícil, mas não é impossível. Só que ontem o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, durante a sua participação lá no Mundo GV, né, no podcast do Mundo GV, ele foi perguntado sobre a situação do Neymar, né? Ele foi perguntado sobre a situação do Neymar e, primeiramente,
ele foi perguntado se existia uma possibilidade do Neymar reforçar o Flamengo, chegar como jogador, vestir o manto sagrado para defender as cores do Flamengo. E o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, respondeu. Primeiramente, Marcos Braz elogiou o camisa 10, dizendo que Neymar pode ser a solução de problemas, tanto do Al Hilal quanto para a seleção brasileira. Em seguida, ele falou o seguinte: toda hora eu ouço que o Jorge vai ter problema lá. E o técnico da seleção vai ter problema aqui. Posso te afirmar que Neymar é a solução, não é problema. Não é problema nem lá, nem aqui, disse Marcos Braz. E em seguida, né, o Getúlio Vargas, que é o representante do canal do podcast do Mundo GV, né, que é do Mundo Getúlio Vargas, ele questionou se existe chance de Neymar vestir a camisa rubro-negra no futuro. E o vice-presidente respondeu com as seguintes palavras: quem tem que saber é ele. Olha só, hein? Quem tem que saber é ele. Se eu falar alguma coisa agora em processo eleitoral, um monte de conversa fiada. Vai sair mesmo, acontece mesmo. Deixa o Neymar, olha só, hein? Deixa o Neymar. Mais uma vez, ele não é problema para a seleção e nem problema para o Jorge Jesus. Ele é solução nos dois lugares, completou o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Então, assim, é um jogador que é indispensável, né, gente? Isso a gente sabe. Por mais que não esteja no auge no seu momento, mas é um jogador ainda que agregaria a qualquer clube. Essa é a realidade. A realidade a gente tem que falar. E você gostaria de ver Neymar? Se caso um dia, no futuro, Neymar acerte com o Flamengo, você gostaria de ver Neymar no Flamengo? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Megão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.